Olá, telenauta da TV ABCD. Hoje é quinta-feira, dia 13 de dezembro de 2012. A partir de agora, você acompanha o programa Educar para Ser Grande. Bom, para quem ainda não nos conhece, todas as quintas-feiras temos esse encontro aqui para falar de educação no sentido mais amplo da palavra. E a sua participação é muito importante para a gente, por isso, faça isso aqui pela linha ao vivo, com perguntas, opinando, dando sugestões em tempo real, pelo canal aberto, abaixo da tela. As sugestões também podem ser tema para o próximo programa. Então, além de opinar e fazer perguntas, você pode dar opiniões e mandar pautas para o próximo programa. Você também pode enviar sugestões para sandra@sandracabral.com.br. Além disso, estamos no Facebook, você pode curtir a página do Educar para Ser Grande no Facebook e acompanhar aí notícias atualizadas sobre educação. Bom, eu começo o programa de hoje indo direto para um dos nossos quadros fixos. Aqui ao meu lado a Silvana Cordeiro, ela que é radialista, jornalista e também pós-graduanda em docência para o ensino superior, uma das colaboradoras aqui do Educar para Ser Grande, ela que está com a gente sempre uma vez por mês. Tudo bem, Silvana? Tudo bem, Sandra. Bom dia aos telenautas, quase boa tarde, quase né? Boa tarde, para quem almoçou, né? Pois é, já estava com saudade, um mês, né? Bastante tempo. Sempre com a gente aqui a Silvana Cordeiro, dando opinião e também trazendo algum assunto sobre os rumos da educação brasileira. E hoje a gente vai abordar uma questão bastante interessante, porque tem muita gente indo para o vestibular, muita gente se preparando. Alguns vestibulares já começam a ocorrer, as pessoas estão tensas, né? Os grandes já aconteceram, alguns grandes já aconteceram. Enfim, e a gente também, em meio a essa informação dos vestibulares, os vestibulares em andamento, nós também temos notícias de fraudes em vestibular. E uma delas, ou a que chama mais atenção, é a fraude no vestibular de medicina, envolvendo alunos que vão cuidar da nossa vida, cuidar da nossa saúde, pessoas que vão ser médicos, participando aí de fraudes para passar no vestibular sem saber a matéria, apoiados, o que é pior, por professores, por engenheiros, por pessoas ligadas à educação. Silvana Cordeiro, como é que você vê isso? E você tem até um histórico, né, bacana sobre vestibular. Na verdade, Sandra, a gente reflete, final de ano é momento de você fazer um balanço do que aconteceu e pensar no que você vai fazer no próximo ano, né? E o vestibular é um marco na vida do adolescente, do jovem que sai do ensino médio, vai para a universidade. É quase um rito de passagem, né, da fase adolescente para a fase adulta. É uma coisa muito séria para eles, com muito pesar. E é triste a gente ver que ele está sendo encarado hoje em dia como uma banalidade, né, ou como uma simples necessidade do mercado de trabalho. Quer dizer, precisa ter um diploma universitário para ter alguma chance no mercado de trabalho. E aí é quando eu digo que a gente, para entender o que acontece hoje, precisa voltar um pouquinho no tempo, voltar coisa de um século. E aí, para quem está nos assistindo não sabe, um século são 100 anos, né? Então vamos voltar lá para tipo 1911, no governo Hermes da Fonseca, sobrinho do Marechal Deodoro, né? Quando o ministro da Justiça e Negócios, o Rivadavia Correia, instituiu o vestibular, que significa, vem do latim vestibulum, significa exame de entrada, ou seja, era o exame de entrada num ensino, num grau superior, né? Então, o adolescente naquela época, ele cursava lá o ensino médio, fazia o que hoje a gente conhece como cursinho, porque ele tinha lá que ter para este exame o conteúdo já do primeiro ano da universidade, já o primeiro ano da faculdade. Ou seja, era um pouco mais difícil muito esse mais vestibular difícil. No início. Sim, né, por conta da... Os pais da gente devem lembrar do chamado exame de admissão. Era algo disso, semelhante ao exame de admissão, né? Então você tinha que estudar muito, tinha um cursinho preparatório para isso, né? Já na década, aí de 1911 até a década de 30, já no governo Getúlio Vargas, a gente tinha esse tipo de vestibular, né? Onde você tinha prova oral, prova escrita e o conteúdo do primeiro ano da faculdade. Prova oral deve ser bem fácil hoje em dia, com milhares de
de candidatos. Imagina isso. Olha, eu vou te falar... Isso seria interessante, né? Eu vou te falar que eu acho que a prova oral, eles se sairiam melhor do que na prova escrita. E não dá para colar, né? Como é que você vai colar na prova oral? Porque o jovem de hoje, com esse pensamento fragmentado, que sabe um pouco de tudo e não sabe nada de nada, ele se sai melhor oralmente do que na escrita, porque na escrita você tem que ter nexo para ler, né? Você tem que pensar no raciocínio de quem está lendo, não no seu raciocínio. E eles têm essa dificuldade, eles não conseguem pensar em quem vai ler, mas sim no que ele pensa. Ele escreve o que ele pensa da forma como ele acha, e aí a gente tem dificuldade de entender a cabeça dele, o processo de pensamento do jovem. Né? Acho que não seria viável pelo número de candidatos. Sim, né? não tem condição. Mas seria interessante. E aí você tocou num ponto importante, eu acho que o nosso telenauta tem que frisar isso. Até o século XX, só as elites tinham acesso à faculdade, né? Não era como é hoje, que a gente tem uma massa grande galgando a universidade. Então, grava bem, né? Século XX, coisa de 100 anos atrás, não era todo mundo que ia para o vestibular, não, né? Eram pouquíssimas pessoas, aqueles que realmente tinham condições. Aí, na década de 30, o Getúlio Vargas instituiu o Ministério da Educação e Saúde Pública, porque a saúde está muito ligada à educação, e aí olha aí os nossos médicos, senhores médicos ou pretendentes que foram presos aí porque pagaram até 80 mil reais para passarem no vestibular, apoiados por médicos, empresários, engenheiros, né? O que entristece muito a gente, mas naquela época... medo dessas pessoas, pois né? Ainda bem que pelo menos esses não vão exercer, né? Pelo menos a gente espera que não. Este ano e o ano que vem, não. Nos próximos 4, 5 anos, não. Dali para frente a gente não sabe. Mas enfim, o Ministério da Educação e Saúde Pública, mais tarde veio a ser o que a gente conhece hoje como MEC, que é o Ministério da Cultura, né? Na década de 60, a gente teve aí uma mudança nesse processo com o vestibular unificado, ou seja, tinha uma data só, todas as provas de todas as universidades. Tenha visto aqui, a gente está falando de ensino público, então a gente está pensando em USP, Unesp, que é a Universidade do Estado de São Paulo, Unicamp, que eram na época, né, o que a gente tinha. Século passado, será? Não, a Unifesp já é mais recente, né? Mas a gente eram os mais concorridos porque eram os mais tradicionais, né? Então é o que a gente tinha de vestibular naquela época. Foi criada a data unificada e aí o aluno tinha uma opção. Se ele não passasse naquele ano, só o ano seguinte. Já nos anos 70, e aí vamos frisar que estávamos no auge da ditadura militar, né? Para quem não lembra, o golpe militar de 64 a 85, aqueles nossos velhos bons livros de história, né? E a gente teve mais ou menos nesse sentido. Ditadura, né? Perseguição, crimes políticos, aquela coisa toda chamada anos de chumbo aí, né? Os chamados anos de chumbo. Nessa época, foi exatamente nessa época do Brasil que vai para frente, seleção de 70 no México, vocês vão lembrar, né? Que a gente teve a mudança pela Comissão Nacional de Educação do vestibular, que foi dividido. Aí você teve uma diferenciação de datas, né? Então você tinha as datas e aí, na minha opinião, o pior erro, que foi reduzir. Do primeiro ano da faculdade, o conteúdo exigido passou a ser o do ensino médio. Ou seja, caiu um pouco o nível de exigência por parte dos vestibulandos. Aí já caiu o nível de exigência, né? E aí a gente vem correndo contra o tempo e a gente chega em 76, aproximadamente, quando você tem a criação da FUVEST. Só que a FUVEST naquela época tinha a USP, a Unesp e a Unicamp. Eram as três juntas. Em 83, a Unesp se desliga da FUVEST e em 85, coincidindo com o final da ditadura, a Unicamp se desliga da FUVEST e a gente tem a FUVEST que a gente conhece hoje em dia, que é só a USP. Né? Por que a gente tem que voltar no tempo? Para a gente entender que a história do vestibular no Brasil está muito ligada à política, né? Está muito ligada às diretrizes do ensino, o que se quer com o ensino brasileiro. Então, hoje em dia, a gente tem uma abertura para o todo, né? Que significa EAD, então qualquer aluno consegue cursar um vestibular, uma graduação via internet. Você tem hoje o mercado da comunicação e o mercado da saúde. Lembra lá do ministro da Justiça e dos Negócios? Do início do lá em 1911. E depois do nosso Getúlio Vargas, em 1930, com o Ministério da Educação e Saúde Pública.
Quais são os 2 negócios que mais crescem no país hoje? Educação e saúde, né? A gente tem escolas, né? Negócios, proliferando à torta e à direita, né? Então, a pergunta que a gente deixa para você, vestibulando, para você, pai, que está querendo que seu filho siga uma carreira, na hora que você vê uma universidade que fala assim, olha, primeiro lugar no Enem, né? Será que esse primeiro lugar no Enem vai te garantir o primeiro lugar aí diante desse mercado de trabalho, desse mercado globalizado, competitivo, que exige um profissional que não paga para passar no vestibular, mas que tenha conteúdo, que tenha caráter, que saiba o que está fazendo, que domine a tecnologia, mas também tenha um pouco de humanidade para entender esse processo histórico que o levou aonde ele está? Né? Quando você vê uma universidade, olha, preço mais barato para você cursar a universidade. Será que esse preço mais barato vai te garantir, depois de 4 anos de investimento, um salário bacana que compense todo esse investimento que você fez durante esses 4 anos? Quer dizer, acho que são esses questionamentos que se tem que fazer. E mais do que isso, né? Por que é que eu estou querendo fazer uma faculdade? E essa é uma pergunta que tem que começar bem cedo, Silvana, porque tem muita gente que faz a faculdade para ter um diploma apenas, não gosta daquilo, ou por imposição de pai, mãe. Isso hoje em dia é bem menor, mas nem tanto, muito, viu? Nem tanto? Eu ainda já tô viajando nesse sentido. Não, nem tanto. Tem muita gente que vai para a universidade porque Obrigada. O pai fala, olha, não te aguento mais em casa, vai fazer alguma coisa. Então ele vai para o vestibular, né? Ou aquelas famílias mais tradicionais que precisam manter a tradição, né? Brigam os filhos a fazer, medicina, né? Medicina, cara, direito. Não tem menor dom, odeia sangue, tem desmaia, aptidão, né? Não quer fazer aquilo, não gosta, não tem vocação. E a gente ainda tem muito isso, infelizmente. Bom, e dentro disso, Silvana, não sei se recentemente você deve ter visto, o Ministério da Educação apontou mais de 300 cursos que são totalmente desqualificados na comparação com o que é o mercado e com o que eles oferecem. Enfim, estão tentando fechar esses... Estão tentando não, o MEC tem toda a autoridade para fechar o curso, né? Mas a gente sabe que, infelizmente, é um negócio, né? A faculdade é um negócio, então, assim, também para o MEC é complicado isso, mas... Também as pessoas têm que ficar atentas a isso. Esse curso, ele é legalizado, ele é bacana, o mercado aceita? Então, o mercado reconhece? O mercado aceita tudo, né? No mundo capitalista, no mundo globalizado, o mercado aceita tudo. Tudo é permitido, prova que existem aí os cursos que estão aí, estão funcionando sem a qualificação. Esses cursos que o aluno só aparece uma vez por semana na faculdade, tá acontecendo, coisa linda, né? A gente tem, por exemplo, alguns modelos de EAD são assim. O aluno cursa inteiramente via internet, ele vai na universidade apenas para prestar a prova. Sim. Né? Então, assim, é difícil questionar a qualidade porque é o autoaprendizado, quer dizer, ele tem que ser gestor daquele tempo, daquele conteúdo. Mas essa troca que, por exemplo, nós estamos tendo aqui, que tivemos com o professor que daqui a pouco vai estar aqui ali fora, essa troca não existe, né? Ah, não, mas tem os fóruns, tem o chat. Não existe. Ali no chat não é troca, cada um dá sua opinião, não há um debate, não há um diálogo, né? Não há um complemento. É difícil. Então, eu acho que o MEC é um órgão fiscalizador, regulamentador, tem mesmo que exercer isso, não está funcionando, não está bem qualificado, tem mais que fechar mesmo o curso. Óbvio. Só que o que a gente não pode esquecer é que desde os primórdios, a nossa educação no Ministério da Justiça e dos Negócios, em 1911, foi focada para o mercado de trabalho. Né? Getúlio Vargas, né, que implementou a CLT, para quem não sabe, né, o que você tem lá, sua carteira assinada, seus direitos, né, bandeira de alguns partidos políticos. Este Getúlio Vargas criou o Ministério da Educação e Saúde Pública, ou seja, porque naquele tempo, para construir Brasília e o resto do Brasil, precisava-se do quê? Dinheiro. Professores e médicos para cuidar do povo que estava morrendo ali naquela construção. Então, quer dizer, não dá para desvincular do processo histórico. Então, se você quer ir bem no vestibular, um conselho que eu te dou, aprenda história.
Muito bem, a gente encerra esse bloco, Silvana Cordeiro. Eu agradeço aqui a Ingrid Cordeiro, que deu bom dia, está nos assistindo, e também o Alexandre Salvador, que está em Curitiba. Olha, o Alexandre é um jornalista. É um jornalista muito bacana, está em Curitiba também, Web. Prestigiando. Ele que diz que o programa está ótimo, sem educação nenhum país vai para frente. Alexandre, a gente precisa de educação no país, que ainda ela está muito ruim. E é de interesse do governo que ela permaneça ruim, a gente sabe disso. É mais porque fácil. Se fosse de interesse incentivar, ela já estava muito bem, obrigada. Pois é. Silvana Cordeiro, jornalista, radialista, pós-graduanda em docência para o ensino superior, muitíssimo obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, a gente fica à disposição e eu espero que vocês que estão aí prestando vestibular e que puderam ver, reflitam um pouquinho, né? Vestibular e profissão é uma questão mais do que vocação, é uma questão de caráter e desejo. Muito obrigada. A gente vai para o intervalo comercial, volta já já, não sai daí. É R$1. Só R$1. Meu, seu, dos amigos, do vizinho. R$1. Só R$1. R$1 sozinho não faz nada. Não conta história. Mais R$1. Mais R$1. Mais R$1. Ajuda na cura. Constrói um hospital. Deixa a Fátima perto do filho. Cria futuro pra Juju. R$1 dá uma lição no câncer infantil. Ligue 0500 1001 e doe R$1. Só R$1. GRAAC. Cada real vale muito. Heitor Martinez, também estou aqui na TV ABCD. Quando eu cheguei nos 72 quilos, eu já estava desesperada. Falei, agora? Aí foi quando eu conheci o Dieta Saúde. Aí eu vi lá, emagreça, comendo. Aí eu me interessei. Falei, emagrecer comendo? Então, esse negócio é bom. Uma ferramenta fundamental também foi o blog, que eu me identifiquei logo de cara. O blog, o contador de pontos mudaram a minha vida. Hoje eu não me vejo mais sem participar do Dieta Saúde. Nas grandes cidades, quase não há tempo de encontrar os amigos com calma e tranquilidade. Mas na encantadora cidade de Guararema, bem pertinho de São Paulo, a 75 quilômetros, o Vale do Sonho oferece excelente e completa infraestrutura em um ambiente calmo para fazer da sua hospedagem verdadeiros momentos de relaxamento e prazer. A cozinha do Hotel Vale do Sonho é uma atração à parte. O Vale do Sonho mantém uma completa infraestrutura de serviços e equipamentos para atender grupos de empresas, igrejas, melhor idade e crianças, para treinamentos e outros eventos. Venha conhecer o Vale do Sonho Hotel e Eventos em Guararema e divida com seus companheiros de trabalho, amigos e familiares inesquecíveis e merecidos momentos de descanso com tranquilidade e raro prazer. Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? 1, 2, 3, 4. Descubra Nescafé Dolce Gusto, a solução perfeita para desfrutar o melhor expresso, expresso intenso, café lungo, cappuccino, chocotino, latte macchiato. Nescafé Dolce Gusto, finalmente uma cafeteria na sua casa. Olá, permaneço ao vivo aqui pela TV ABCD e você pode continuar participando conosco em tempo real, enviando perguntas para a nossa linha ao vivo aqui abaixo da tela. E não esqueça de curtir a nossa página no Facebook, a página do Educar para Ser Grande. Bom, agora um outro entrevistado falando sobre um livro didático utilizado pelos alunos do 5º ano do ensino fundamental da Rede Municipal de Santo André nas aulas de ciências. É transformado em aplicativo gratuito. E mais, cerca de 50 países têm acesso ao material criado pelos professores em parceria com a Fundação Santo André. Bom, esse aplicativo foi disponibilizado gratuitamente na Apple Store, a loja virtual da Apple, e é possível fazer download do link em iPads. Para falar um pouco sobre essa maravilha, converso agora com o professor da Fundação Santo André, Luiz Carlos Montanari, ele que é um dos coordenadores do projeto Formadores do Saber. Olá, professor Montanari, tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Tudo Prazer bom. estar aqui. Prazer e antes da nosso. gente falar sobre o livro, se você me permitir, claro. eu gostaria de mostrar para vocês. Vamos mostrá-lo, né? Há 20 anos atrás, nós ouvimos música através de CD. Sim.
Hoje, nós colocamos aqui dentro mais de 20 mil músicas. Exatamente. A mesma coisa está acontecendo na área de educação. Por exemplo, esse livro, né, eu paguei nos Estados Unidos $40. Eu comprei o mesmo livro para o iPad por $4. E a vantagem é que aqui dentro ele tem vídeo, né, tem imagens, é um livro interativo. Então a nossa perspectiva é que em 5 anos, no máximo em 10 anos, aqui no Brasil, os livros textos, todos se transformarão em digitais. Aqui dentro nós conseguimos colocar em torno de 30 mil livros. Né? Se a gente fosse avaliar o peso de uma biblioteca que cabe aqui dentro, é o peso equivalente a 48 carros populares. Quer dizer, é uma tendência que é irreversível. Você consegue carregar todos esses livros no seu iPad. E professor Montanari, este é o livro... Vamos mostrar para o nosso telenauta. Deixa que eu... Esse aqui, obrigado. Esse livro é o livro que virou um aplicativo. Certo. É o livro de 5º ano utilizado na rede municipal de ensino da cidade de Santo André. Exatamente. Esse livro foi transportado para os iPads, mas a diferença é que o aluno no livro vê figuras estáticas. Isso. No iPad ele vê vídeos e também tem uma interatividade. Como é que surgiu essa ideia e por quê, professor? Bem, é uma tendência no mundo, como a gente falou, é uma tendência no mundo que as coisas aconteçam dessa maneira. A Fundação já vem desenvolvendo com a Prefeitura material didático, não só de ciências, mas de matemática, de artes, de português, etc. Aí nós falamos, por que não fazermos uma experiência, o que está acontecendo atualmente, né? Nesses últimos 2 anos, o mundo está fazendo essa migração. Sim. Por que não fazemos uma experiência em Santo André? Então nós escolhemos 2 escolas, e nessas 2 escolas nós colocamos iPads, e fizemos essa migração. Ou seja, as escolas receberam os iPads, os alunos utilizam o iPad nas aulas de ciências, por conta desse livro, que é um livro voltado à disciplina de ciências. E como é que foi a recepção? Porque aluno de 5º ano, em geral, ele tem de 9 a 10 anos. São crianças que já têm total conhecimento aí, a maioria fica no computador já, não tem muita diferença. Mas como é que foi receber o iPad para fazer aula? Porque eles ficam em casa, brincando, conversando, mas para aula, como é que foi a receptividade? Uma coisa impressionante. É uma pena que a gente não consegue traduzir aqui lá o brilho nos olhos das crianças quando elas pegaram, tiveram contato com o livro, né, o digital, o equipamento digital. E nós não fomos direto para o livro. O que nós fizemos? Nós fizemos uma atividade. Né? Então, 2 meses para eles aprenderem a usar adequadamente o instrumento. Porque isso aqui não é um instrumento para brincar, para jogar. Sim, e o iPad é delicado. Exatamente. Né? Então, nós demos uma atividade. Então, nós vamos fazer uma pesquisa sobre a biodiversidade no entorno escolar. Então, através disso, eles aprenderam a fotografar, aprenderam a filmar usando o iPad, aprenderam a fazer pesquisa na internet. Eles deram volta pela escola, fotografaram as plantas, os animais que eles encontravam, né? E pesquisavam na internet. A gente deu um roteirinho, né, como fazer uma história, e depois, em grupos de 3 que fizeram essa pesquisa, eles fizeram uma apresentação do que eles constataram para o restante da sala. Então é uma coisa impressionante, você vê a velocidade como que eles aprenderam a usar o equipamento. Eu pude assistir o vídeo, o professor mostrou o vídeo antes de nós entrarmos aqui no programa, e deu para perceber que os alunos realmente participaram e entenderam, eles estavam falando das plantas, realmente foi uma coisa que deu para entender que eles captaram a mensagem didática. Exatamente. Né? É uma brincadeira, né? Eles estavam filmando, eles estavam fazendo uma pesquisa, filmando e fotografando, mas deu para perceber que eles conseguiram assimilar o conteúdo, porque essa é a pergunta, porque ainda tem uma discussão mas o livro virtual, o livro digital, ele não traz uma assimilação tão perfeita quanto a folha que você lê, etc. e tal. Será que é a nossa geração que não consegue isso? As crianças conseguem? O mundo mudou muito. Porque hoje a criança entra na escola com uma carga muito grande. Ela já viu TV, vídeo, cinema, né? Não, ela nasce mexendo no celular. Então ela já entra com uma carga de interatividade muito grande. Então, quando ela pega um livro estático, o professor falando de giz e lousa, ela não está motivada a aprender. Então, esse instrumento serve para isso. A criança tem vontade de aprender. Então, e algumas aprendem mais rápido do que outras. Então, você vê nesse grupo a interação
surge liderança, surge parceria, as pessoas se ajudam, as crianças se ajudam. Então é uma coisa impressionante. As pessoas aprendem de forma diferente e em velocidades diferentes. Então, entre eles, há uma cooperação que você não vê na aula tradicional. Até porque elas têm que ficar quietinhas lendo o livro. Exatamente. Então, agora, como é que surgiu essa ideia? Vocês fizeram o livro, virou o aplicativo de educação, é utilizado em 2 escolas. Isso, a gente sabe que vai mudar governo. Em Santo André, por exemplo, vai mudar o partido. Então, a gente não sabe exatamente questões políticas, como é que ficam esses projetos que são implementados. Mas o ideal seria que toda a rede municipal recebesse esse tipo de aula para que todos os alunos tivessem acesso. E o senhor acredita que essa é a tendência mesmo? Vamos fazer aplicativos de educação para todas as matérias, as crianças? Como é que o senhor vê o desenvolvimento? Foram professores e alunos que desenvolveram. Nenhum especialista em TI, né? Como é que é isso? Eu acredito que não só Santo André, mas o Brasil todo deveria migrar para essa tecnologia. Esse tipo de... Você teve entrevistados na semana passada que mostrou o nosso ranking na educação. Eles foram bem taxativos. O que a gente sabe e acredita que o mundo vai migrar, o mundo que desenvolve tecnologia, hoje é a Alemanha, os Estados Unidos, está migrando para a China, está migrando para a Coreia. Esses países estão investindo maciçamente na educação. Eles sempre a Coreia vai investir $1 bilhão na educação de livros eletrônicos. A intenção deles é que em 2 anos todos os livros textos migrem para o livro interativo. Porque o livro interativo é outra coisa, né? Como você viu lá, é vídeo, é imagem, né? A criança pesquisa na internet, ela pode ouvir o que está sendo dito no texto, né? Ela pode fazer marcação, né? Em vez de marcar com papel, ela pode grifar. Claro. Né? Então, essa é uma tendência inevitável. E o investimento é bom, né? O investimento é perfeito, não morre. Eu tenho receio que a opção, por motivo político, vai migrar para tablets baratos, de R$300, que serão sucatas. Se a gente fizesse, se o Brasil fizesse essa opção, que o mundo não está fazendo, o mundo está optando na educação para o Apple. Porque é mais fácil mesmo. O senhor disse que não precisa de ninguém de TI para essa é a diferença. Para você construir um livro aqui, você precisa ter conteúdo. Claro. A Apple disponibilizou os instrumentos no nível que qualquer pessoa, uma psicóloga, um médico, qualquer pessoa sem nível de TI, ele constrói o livro interativo dessa maneira. E essa é a intenção. Né? E hoje esse conhecimento está sendo compartilhado. As melhores universidades do mundo estão colocando e disponibilizando esse material. Pois é, a gente espera que em Santo André, apesar da mudança do partido na prefeitura, a gente espera que esse projeto permaneça e se desenvolva para se expanda e chegue a todas as escolas municipais. E o investimento em educação no Brasil, a gente espera também que seja maior. Eu sempre lembro aqui, tem um projeto de lei no Senado, passou pela Câmara, de 10% do PIB na educação. Ninguém fala nisso. Ele ficou anos na Câmara, foi agora para o Senado. Ninguém está falando nisso. A população parece que não acorda, né? Gente, uma população sem educação não é absolutamente nada. É vaquinha de presépio que segue para onde... A riqueza do amanhã virá da educação. Exatamente. O Brasil não está preparado para o século XXI. Não está. A Silvana Cordeiro já apontou isso agora no bloco anterior, o senhor está apontando novamente. A população acorda, vamos pressionar o Senado, 10% para educação e gestão boa, porque não adianta ter dinheiro e ter esse povo lá que não sabe gerir o dinheiro da educação. Só um exemplo. Nós perdemos uma fábrica da Intel. A fábrica da Intel é $1 bilhão de investimento. Ela não veio para o Brasil porque não temos mão de obra qualificada em matemática e ciências. Para onde foi essa fábrica? Para Costa Rica. Que bom. Que bom para o Brasil. Perdeu um investimento maravilhoso. Agora a gente está encerrando, infelizmente passaram-se muito rápido os nossos minutos aqui, professor. Como é que as pessoas podem verificar o seu livro? A gente pode disponibilizar isso na página do Educar para Ser Grande, para as pessoas? Disponibilizar o link do livro, todo mundo pode baixar gratuitamente. E nós temos alguns vídeos no YouTube também, se a pessoa quiser ver o comportamento das crianças na sala de aula. Eu passo para você e a gente estaria muito agradecido se as pessoas se interassem, né? Precisam fazer uma frente para mudar. O Brasil precisa avançar.
e o caminho é a tecnologia na sala de aula. Então está prometido aqui, eu vou disponibilizar todos esses links, os vídeos, por meio do Facebook do Educar para Ser Grande. A gente dá também, o senhor quer dar algum contato seu para quem tiver alguma dúvida, um e-mail, enfim? É fácil. A Fundação Santo André, você está no site da Fundação Santo André, se quiser deixar até o telefone. Pois não. O 4979-3435. 4979-3435. Já cai na Secretaria que cuida disso daqui, então a gente encaminha todas as necessidades. Bom, então além de disponibilizar no Facebook do Educar para Ser Grande, vocês também têm o telefone. E eu agradeço muito ao professor da Fundação Santo André, Luiz Carlos Montanari, ele que é um dos coordenadores desse projeto Formadores do Saber, que está levando, então, aplicativo de educação, que é uma tendência mundial, para as salas de aula das escolas municipais da cidade de Santo André. Muitíssimo obrigada pela presença, professor. Muito obrigado. Bom, o Educar para Ser Grande volta na quinta-feira que vem. Eu agradeço bastante a participação. A gente teve algumas pessoas aqui falando sobre, agradecendo ao programa, falando sobre aplicativos. Muito obrigada para quem está assistindo. E o Educar para Ser Grande volta quinta-feira. Mande e-mails para sandra@sandracabral.com.br e não perca as terças-feiras Adriana Franco com o Mega Sucesso às 11 horas. Até lá!